sois filhos, é que Deus enviou. Obrigado, meus queridos, obrigado, Doris, obrigado, Epifania, obrigado por me darem a honra de estar reunido com vocês neste 19º Pai, livrai-nos do mal, um encontro onde estamos conectados. Lembra a conexão no Espírito, né? Estamos todos unidos. Quando não podemos estar juntos fisicamente, nada separa a comunhão espiritual que existe entre todos aqueles que estão marcados com o sinal da fé. Eu quero pedir a Deus a graça de um encontro profundo com o seu olhar misericordioso nesta tarde, neste Pai, livrai-nos do mal, que possamos ser atingidos pela mão misericordiosa de Deus, que esse Deus amoroso nos alcance onde quer que estejamos, geográfica e existencialmente. Deus vê tudo, Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Pai querido, abençoai-nos nesta tarde e fazei-nos conhecer o vosso grande, o vosso infinito amor para conosco. Amém. Irmãozinhos e irmãzinhas, quero fazer uma breve meditação sobre uma passagem do livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 1, para essa nossa reflexão nesta tarde. Primeiramente, quero abordar sobre esse versículo, sobre o andar na presença de Deus, comentando este versículo, e num segundo momento de pregação, de formação, sobre andar na presença de Deus, nestes tempos atuais, marcados pela pandemia, por tudo isso que nós estamos vivendo atualmente. Abraão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê íntegro. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê íntegro. A tradução da Bíblia Ave Maria traz: Sou o Senhor Todo-Poderoso, mas quase todas as demais traduções trazem: Eu sou El Shaddai, anda em minha presença e sê íntegro, sê perfeito. Esta palavra El Shaddai é de difícil tradução. A Bíblia Ave Maria optou por traduzir por Todo-Poderoso, mas literalmente El Shaddai significaria Deus montanhoso, o Deus das estepes. Também tomando outro sentido desse Shaddai, a raiz Shad, em hebraico, quer dizer seio. Portanto, poderia-se dizer: Eu sou o Deus nutridor, sustentador, alimentador de vida, doador de vida. Eu sou montanhoso, eu sou o Deus das estepes, eu sou o nutridor, eu sou todo-poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Sabemos que esse versículo tem tudo a ver com família, porque eram promessas que Deus estava dirigindo a Abraão para a constituição da maior família presente na face da terra, a família de Abraão, do qual todos nós fazemos parte, não? Eu sou El Shaddai, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê íntegro. Interessante, aparece aqui o eu sou, não? Posteriormente, Deus se revelará a Moisés como o eu sou aquele que sou. Interessante pensar sobre isso. Deus se revela como um verbo, não como um substantivo. Eu sou. Interessante, não? O que é um substantivo? Substantivo é a palavra pela qual nós damos nomes às coisas. Por exemplo, livro, cadeira, sofá, computador, casa. Tudo isso é substantivo. O que é um verbo? Verbo é a palavra que indica ação, tipo assistir, comer, correr, dormir, rezar, adorar, descansar. O verbo indica ação. É muito significativo que Deus não se revele na Sagrada Escritura
como um substantivo, mas como um verbo. Em outras palavras, ele não se revela como uma definição, mas como um acontecimento. O que é um verbo? Verbo é um acontecimento. Correr é um acontecimento. Comer é um acontecimento. Ser é um acontecimento. Né? Descansar é um acontecimento. Trabalhar é um acontecimento. Então Deus não se revela como uma definição, mas como um acontecimento. Portanto, para conhecê-lo, é preciso deixar que ele aconteça na nossa vida. É só quando Deus acontece na nossa vida que nós sabemos quem ele é, mas não podemos defini-lo. Ele é indefinível, porque um acontecimento é algo que não se pode traduzir em palavras. Acontece. Deus acontece em nossas vidas. Conhece-se a Deus deixando que ele aconteça na nossa vida, que ele aconteça na nossa história, que ele aconteça no nosso jeito de ser, no nosso mundo, no nosso modo de viver neste mundo. Né? Quando em Gênesis 3, versículo 14, Deus fala a Moisés: dirás aos israelitas, eu sou, envia-me a vós. Em outras palavras, Deus está dizendo para Moisés: aquele que se chama acontecimento, envia-me a vós. Por isso, acontece a libertação ao povo oprimido. Aquele que se chama acontecimento, aquele que faz a coisa acontecer, envia-me a vós. Os enviados de Deus são mensageiros de um acontecimento, porque eles são portadores de um verbo, de uma ação. Ser enviado por Deus é ser mensageiro de um acontecimento, de algo que deve acontecer. Por isso, um envio de Deus não é um envio estéril, ele é portador de vida, portador de graça. Então Deus se revela como esse eu sou, e que bonito, anda na minha presença. Isso é muito, muito rico, né? Esse eu sou nos convida a caminhar com ele, anda na minha presença. Ele se revela como um Deus de caminhada. Quando nós perguntamos, quem és tu, Senhor? Ele nos responde com, vem e segue-me. Como quer dizer, você só vai me conhecer se começar a caminhar comigo, se não caminhar, nunca vai saber quem eu sou. Por isso, caminhe comigo e você saberá quem eu sou. Deixe-me acontecer na sua vida e você saberá quem eu sou, né? Deus não se revela como um que, uma definição, mas como um quem, uma presença amorosa que muda a existência. Deixe-me acontecer na sua vida e você saberá quem eu sou, o Deus do acontecimento, o Deus que transforma, o Deus que muda a realidade, o Deus que transforma a vida. Né? Noutra passagem do livro do Gênesis, ainda com referência a Abraão, no chamamento de Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1, veja só, o Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe, sai de tua terra e vai para a terra que eu te hei de mostrar. Interessante, sai de tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Não te mostrarei antes, não. Se você não sair, não vai saber o que é. Saia da tua terra e eu te mostrarei. Isso é muito lindo, né? Abraão, diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8, que Abraão partiu sem saber para onde ia. Partiu sem saber para onde ia. Só obedeceu ao chamado. Abraão partiu só com a promessa, mas ele não sabia para onde ir. Ele estava indo. Saia e eu te mostrarei. Comece a caminhar comigo e eu vou te mostrar para onde você vai chegar. Saia e eu te mostrarei. Abraão, o pai da fé, partiu sem saber para onde ia. Daí a gente pode deduzir que a fé nesse Deus, entrar em relacionamento com esse Deus, a fé nesse Deus, não é uma navegação num mar de certezas, mas é mergulho num oceano de mistério. Né?
nosso relacionamento com Deus, ou melhor dizendo, entrar em relacionamento com Deus não é entrar num mundo de certezas, mas é aceitar, entrar, aceitar, deixar-se envolver pelo mistério. Quando vamos caminhando com Ele, Ele vai se revelando em nossas vidas, Ele vai acontecendo nas nossas vidas. Por isso, queridas famílias, querida família Epifania, a coisa é caminhar, o negócio é caminhar. Quando começamos a caminhar, o Senhor vai nos mostrando para onde estamos indo. Um filósofo e um pensador alemão, Hans Jonas, ele falou uma coisa interessante. Esse Hans Jonas era de descendência, melhor, de ascendência judaica, um filósofo judeu, mas alemão. Ele disse a seguinte frase: um dos maiores paradoxos da fé é que o ser humano só consegue ouvir o chamado de Deus quando ele começa a responder a ele. Interessante. Um dos maiores paradoxos da fé é que o ser humano só consegue ouvir o chamado de Deus quando esse ser humano começa a responder a ele. Portanto, quando começamos a responder a esse chamado de Deus, nós vamos ouvindo o seu chamado. Essa dinâmica de um chamado constante, um rechamado, um indicar caminhos, Deus se revela como um Deus de caminhada, como um Deus que quer acontecer na nossa vida. Agora, amados irmãozinhos, amadas irmãzinhas, andar na presença de Deus é um aprendizado. Ninguém sabe, é um aprendizado. Todos nós estamos aprendendo. E por se tratar de um aprendizado constante, este aprendizado vai trazer, sem dúvida, êxitos. Vão acontecer êxitos. Mas também, neste aprendizado, vão acontecer tropeços e quedas. Tropeços e quedas não são fracassos no aprendizado, são aprendizado. Né? Tropeços e quedas não são surpresas para quem começa a caminhar. Só não vai tropeçar e cair quem nunca se dispuser a caminhar. Como a criança, quando ela começa a caminhar, seus tropeços e quedas não são surpresas, são algo naturalmente esperado. Se existe uma certeza, quando uma criança começa a caminhar, é que ela vai cair muitas vezes. E se você que é pai, ou mãe, ou vovô, vovó, quiser impedir que a criança tropece e caia, então ela nunca vai conseguir ensaiar os seus primeiros e indispensáveis passos. Né? Num aprendizado de caminhada vai acontecer queda, mas essas quedas, no aprendizado da criança, no aprendizado do caminhar, essas quedas não são fracassos, não são vergonhas, são conquistas, são aprendizados, crescimento. Né? Outro exemplo de cair, um atleta, seja qual for o ramo um atleta, seja futebol, vôlei, basquete, o tênis, o que quiser. Né? Está acontecendo agora as Paralimpíadas lá no Japão. Né? Um atleta precisa treinar no seu aprendizado como cair, porque se ele não aprender a cair, ele vai se arrebentar todinho, porque quedas acontecerão inevitavelmente numa prática esportiva. Por isso, um atleta precisa aprender a cair, para que não se arrebente todinho. As quedas acontecerão, elas acontecerão. E mais, um atleta tem que aprender também a perder, porque perder também faz parte de uma prática esportiva. Sim, nós temos que aprender não só a cair, como cair, mas também aprender a perder. Né? Aprender a perder. Nesta vida nós temos que aprender a perder. Aliás, é o aprendizado mais difícil da nossa vida, aprender a perder. Né? E quando nós não aceitamos outro resultado senão a vitória, estamos dando sinal de uma imaturidade pessoal muito grande. Porque
nesta vida, temos que aprender a perder. Inclusive, Jesus fala nos evangelhos, aquele que perder a sua vida por mim. Temos muito que aprender na arte do perder, no aprendizado do perder. Essa perda não venha a ser vergonha, não venha a ser derrota, mas venha a ser conquista, né? Conquistar perdas. É interessante, né? Se nós não aprendermos a perder, como queremos nos entregar quando a morte chegar para nós? Temos que nos entregar, temos que começar a crescer nesse aprendizado do perder, nesse aprendizado do abrir mão, nesse aprendizado de deixar espaço para os outros também. Temos que aprender isso, porque amanhã vamos ter que fazer na marra isso. Então é melhor a gente se antecipar e já começar a aprender a perder. Não estou falando aí de você desanimar da vida, de você desistir de caminhar, desistir de tentar. Não é nada disso. Mas que você não fique tão arrebentado, tão desiludido, tão deprimido quando também perdeu. Né? Um dos teólogos que eu mais aprecio, Pierre Teilhard de Chardin, ele fala uma frase muito linda. Ele diz assim: Jesus opera em nós também pelas desordens chocantes da derrota e da morte. Jesus opera em nós também pelas desordens chocantes da derrota e da morte, né? Sendo que quando nós, na nossa própria morte, né, quando parece que tudo está acontecendo, é que Jesus está acontecendo de fato na nossa vida. Somos arrebatados da própria morte na ressurreição. Então, como uma criança vai cair, como um atleta precisa aprender a cair, nós também temos que aprender a assimilar as nossas quedas e assimilar as derrotas que a gente tem na nossa existência, para que a gente continue vivo. É isso mesmo, né? Pedro nos ensina que andar sobre as águas também traz naufrágios. Mas não é por isso que Jesus vai nos deixar morrer afogados, não. Lembra aquela passagem onde Pedro começou a caminhar sobre as águas? Dali a pouquinho afundou. E Jesus deixou-me morrer afogado? Não. Estendeu a mão e tirou para fora da água. Essa é uma boa notícia para nós. Se nós naufragarmos no seguimento, Jesus nunca vai nos deixar morrer afogados, não. O problema é naufragar fora do seguimento, naufragar sem fé, naufragar sem esperança, naufragar sem um sentido de Deus na nossa existência. Aí é trágico. Portanto, quando nós andamos sobre as águas, a fé é um caminhar sobre as águas, vamos também naufragar. Mas Jesus não nos vai deixar morrer afogados, não. Empenhemos, pois, a nossa vida em continuar andando na presença de Deus e não tirar Deus do coração, não tirar Deus da nossa busca, do desejo da nossa alma. Vamos naufragar, mas o Senhor não vai nos deixar morrer afogados, não, naufragando no seguimento, né? Você tropeçou, caiu, está todo esfoladinho, toda esfoladinha, né? Este não é o fim da sua história, não. Não é o capítulo final da sua existência, não. São Paulo é a prova disso. A queda no caminho de Damasco não significou o fim da história de Paulo, mas significou a grande reviravolta na vida daquele que até então perseguia o caminho, perseguia esse caminhar em Deus. A queda no caminho de Damasco foi a salvação para Paulo. Há quedas salvadoras, sim. Há quedas salvadoras, quedas necessárias na nossa existência, sim. Há derrotas salvadoras, há derrotas necessárias que a gente precisa assimilar. Então, nesse andar na presença de Deus, temos que também incluir e assimilar e santificar os nossos tropeços, nossas quedas, nossas derrotas. Papa Francisco é impressionante
no poder de síntese que ele tem. Ele fala uma, duas palavras e se você quisesse escrever uma enciclopédia inteira em cima dessas duas palavras, não esgotaria o que essas duas palavras expressam, né? Papa Francisco se refere à fraqueza humana, veja só, como lugar teológico de encontro com Deus. Isso é muito lindo. A fraqueza humana como lugar teológico de encontro com Deus. A fraqueza humana como um lugar onde Deus se revela com a sua graça. Né? A fraqueza humana como um lugar teológico, lugar de encontro com Deus. Nossas quedas não precisam ser vergonha para nós, podem se transformar em lugar teológico. Nossas derrotas, nossas perdas, não precisam ser algo vergonhoso, desonroso, mas podem ser lugar teológico de encontro, de experiência, de deixar que o eu sou aconteça na nossa vida, deixar que Deus aconteça na nossa vida. Então, tudo na nossa vida, nesse andar na presença de Deus, tudo é tocado por redenção, é tocado por graça, é tocado por carinho, é tocado por libertação. Não? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Interessante que esse ser íntegro vem lá no final, né? Ou seja, é a última palavra do versículo, né? Anda em minha presença e ser íntegro. O ser íntegro aparece como consequência do andar na presença de Deus. O ser íntegro acontece como resultado, como fruto do andar na presença de Deus, não propriamente como condição para andar na presença de Deus. Deus não está dizendo, seja íntegro para andar na minha presença, mas está dizendo, ande na minha presença e você será íntegro. Né? Então, a integridade de vida, ou a perfeição, né, a integridade em si, ela vem como uma dádiva, uma oferta, um presente do seguimento. Isso é muito lindo. Veja só a sequência dos verbos. Né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser íntegro. Duas vezes o verbo ser, né? Eu sou, verbo ser, anda, verbo andar, e novamente o sou, ser, do ser íntegro. Duas vezes o verbo ser. Sou, anda e ser tu também, né? Outras palavras, na medida em que nós vamos andando com o eu sou, nós passamos a ser. Na medida em que Jorge começa a andar com o eu sou, Jorge começa a ser. Deus vai comunicando o seu jeito de ser no jeito Jorge de ser. Vai comunicando a sua vida na minha vida, né? Eu sou, anda e ser. Na medida em que andamos com ele, passamos a ser. Né? Porque é impossível andar na presença de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível. É impossível andar na presença de Deus e não ter mudança de vida. Estamos falando aqui de espiritualidade séria, sólida. Não estamos falando de passatempo religioso, viu? Não estamos falando de entretenimento religioso, mas de espiritualidade séria. É impossível levar Deus a sério e continuar sendo a mesma pessoa. Impossível, impossível, impossível. Não tem jeito. Levou Deus a sério, a vida muda. Por isso, aqui na passagem de Gênesis, no mesmo capítulo 17, no versículo 1, anda na minha presença e ser íntegro. No versículo 5, Deus já mudou o nome de Abrão. De agora em diante, não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão. Abrão, pai elevado. Abraão, pai de uma multidão. Então, logo, Abrão começou a andar com Deus, teve seu nome mudado. Andar com Deus é coisa séria. Faz mudar o nome, faz mudar a figura.
E se não mudar a figura, temos que nos perguntar se estamos realmente andando na presença do Deus vivo ou de uma ideia de Deus, de um ídolozinho particular, de um deusoca qualquer na nossa existência, né? É possível a gente se transformar devoto de um deusoca, devoto de um ídolozinho doméstico que achamos que é Deus. Lidar com Deus é coisa séria. Lidar com Deus é mexer com fogo, viu? O autor da Carta aos Hebreus diz bem isso. É horrendo cair nas mãos do Deus vivo. Nosso Deus é um fogo devorador, né? Então, não tem como se envolver com Deus e não ter mudança de vida. Não existe essa possibilidade. Impossível, impossível, impossível levar Deus a sério e não ter o nome mudado. Andar na presença de Deus vai nos remeter a uma integridade de vida, inevitavelmente, inevitavelmente. Se você não quiser ter integridade de vida, ter mudança de vida, ter conversão do coração, então não comece a andar com Deus, né? Porque começa a andar com Ele, a vida muda, muda a figura, muda o nome, muda o jeito de ser, né? Então, essa integridade de vida vai surgindo como consequência do andar com Deus e vai surgindo também, vai sendo também, ao mesmo tempo, a prova, a comprovação e a evidência de que eu estou andando verdadeiramente com Deus. Se, num primeiro momento, dissemos que a integridade surge como fruto, como uma oferta, uma dádiva, um presente do seguimento, também dizemos que a integridade é a prova, é a comprovação, é a evidência de que estamos caminhando realmente na presença do Deus vivo. Não do idolozinho, não do deusoca qualquer, não do ídolo doméstico, do Deus domesticado. O Deus vivo é um Deus selvagem. Um Deus domesticado é Deus nenhum, né? Um Deus definido por parâmetros, um Deus definido de qualquer forma, um Deus decodificado, um Deus decifrado, é Deus nenhum. Deus é sempre o mistério no qual mergulhamos. Eu sou. Ele não se revela como um substantivo, mas como um verbo. Deixe-me acontecer na sua vida, né? Portanto, andar na presença de Deus me remete à santidade de vida. E essa santidade de vida aqui não aparece como uma meta a ser conquistada lá no fim da caminhada. Não. A santidade é meio de relacionamento com Deus. Não é meta que um dia eu vou alcançar. Lá no finzinho eu vou ser santo. Não, é na caminhada. Todos os santos são santos no caminhar, na caminhada, são santos em vida. Não é que foram caminhando e lá na frente receberam uma auréolazinha na cabeça dizendo agora você é santo. Não é dessa forma. Temos que pensar a santidade não como uma meta a ser conquistada, mas como meio de caminhada, como meio de relacionamento com Deus. Porque é impossível conciliar seguimento de Jesus com uma prática de violência, de roubo, de crime, de mentira, de falsidade, de corrupção, de injustiça, de compartilhamento de fake news. Eita, pecadinho, pecadão moderno esse, hein? Puxa vida. Chamam de fake news. A palavra é chique, porque é uma palavra importada, mas é uma velha e conhecida mentira, né? Uma pessoa que anda na presença de Deus não fica com essas fofocas whatsappeira compartilhando mentirada e diz que não sei o que, e achismos e nada disso. Impossível juntar seguimento de Deus com toda essa fofocarada whatsappeira que está envenenando tanto as pessoas, envenenando famílias, envenenando comunidade, envenenando a sociedade pelo compartilhamento de tanta fofocarada whatsappeira. Veja só como as famílias estão sendo divididas, como a sociedade está dividida, como a igreja está dividida, né? Pessoas que se deixam orientar por influenciadores digitais movidos por não sei que espírito, né, que ficam inventando qualquer besteirada, qualquer bobajada, e alguns
deve ser ignorante, que acha que tudo que aparece no WhatsApp é verdade. Essa é a voz da onisciência. O WhatsApp falou, é verdade. Não, não é isso, gente. Temos que acordar para essa coisa, temos que dar um basta. Pelo menos quem anda na presença de Deus não fica compartilhando essa fofocarada toda. Isso é fazer serviço ao Satanás em pessoa, viu? Porque está semeando mentira, viralizando mentira, está envenenando, está dividindo família, dividindo sociedade, dividindo igreja, formando verdadeiras seitas, não aceitam conversar com ninguém, eu estou certo, tu está errado. Pera, isso não é sinal de que a gente está andando na presença de Deus, não. Porque quem anda na presença de Deus aprende a amar e a respeitar os outros, né? Eu estou falando de andar na presença do Deus vivo, não de um Deus oca inventado, não de um Deus domesticado, de um ídolo doméstico criado, né? Sei lá, criado em que meio, em que sistema, né? Andar na presença de Deus me envolve com integridade de vida em todos os sentidos. Eu gostaria de exortá-lo a fazer uma boa reciclagem nos seus grupos de WhatsApp para você. Será que você precisa de tudo isso mesmo? Mantenha o essencial e você vai manter saúde mental suficiente para aguentar a coisa. Se você for partilhar de tudo quanto é grupo que existe, de tudo quanto é coisa, você vai virar um idiota e um maluco, um desvairado, uma pessoa totalmente envenenada. Não precisa de tudo isso. Mantenha o essencial e conserve sanidade mental, sanidade espiritual. Gaste mais tempo da sua vida mergulhando na palavra, mergulhando na oração, em vez de ficar 24 horas por dia vasculhando fofocarada whatsappeira. Andar na presença de Deus nos tempos atuais também requer evangelizar o uso das mídias sociais, benditas mídias sociais. Por causa delas a gente está falando aqui, né? Por causa dessas benditas mídias sociais, a gente está aqui formando comunhão no Espírito, comunhão no amor. Querido irmãozinho, querida irmãzinha, querida família, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Jesus amado, quero pedir que consigamos começar a responder ao teu chamado para que possamos ouvi-lo. Na medida em que vamos respondendo ao chamado, vamos escutando o chamado. E na medida em que vamos caminhando contigo, a nossa vida vai sendo transformada, a nossa vida vai sendo mudada. Nós queremos, Senhor Jesus, caminhar na presença do Deus vivo. Liberta-nos dos ídolos domésticos que criamos no nosso coração, demole os altares de idolatria que edificamos em nosso coração e ajuda-nos a ceder espaço unicamente ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, aquele Deus que é fogo devorador, aquele Deus que é horrível cair nas suas mãos, horrível no sentido de que eu serei transformado, eu serei modificado, não horrível no sentido de que eu vou ser massacrado, eu vou ser despersonalizado, não, mas no sentido de que, inevitavelmente, a minha vida será transformada quando Deus amor toca a minha existência. Eu sou, acontece em nós, te pedimos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãozinhos e irmãzinhas, essas colocações por mídias, eu imagino que não devem ser muito prolongadas, porque se tornam muito cansativas. Agora eu vou pedir que o pessoal do suporte continue orando em cima disso. Depois, como quiserem, depois a gente volta com uma segunda colocação, andar na presença de Deus nesses tempos atuais. Que a Virgem Maria guarde e proteja carinhosamente a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A prova de que sois filhos é que Deus enviou